Salve, meu querido! E aí, como é que você tá? Tá bom, sou? Como eu só trago anime velho, vamos dar uma olhadinha no que acontece quando um CLT vai pra um apocalipse? O anime começa em uma cidade toda lascada, com um cara correndo e dando fuga de zumbi. Só que isso é um filme, porque o zumbi mesmo é esse coitado aqui. O cara parece eu de madrugada depois de falar que ia dormir cedo. E o cara fala que comparado com o trabalho dele, isso aí é o paraíso. E o cidadão parece que mora no lixão. Então mostra um flashback de 3 anos atrás, quando ele entrou na empresa. Ele se apresenta como Akira Tendo, todo animadinho, mal sabe ele que vai ser brutalmente escravizado. Ele conseguiu esse trampo em uma produtora que ele sempre sonhou, e ele chegou todo animado, cheio de sonhos e esperanças, e de repente ele esbarra em uma mulher linda que se chama Saori. E ele já fica todo apaixonado por ela. Então eles vão tomar uma num bar e, olhando pra Saori, ele decide se esforçar e mostrar resultados pra causar uma boa impressão. Só que como nem tudo são flores, depois da magia de ter entrado num trabalho acabar, ele começa a ver todo mundo do jeito que eles são. A famosa corrida dos ratos, cara tudo acabado parecendo NPC. Ele virou à noite no primeiro dia e continuou trabalhando lá até de noite, e só depois de 2 dias que ele conseguiu ir pra casa. Então mesmo trabalhando que nem um cachorro, ele decide ficar de cabeça erguida, afinal ele que escolheu essa profissão. Coisa que não me impediria de sair dessa desgrama. Meu irmão, os caras dormem na empresa e andam parecendo uns mortos. E como não pode faltar, eles também têm um superior bastante temperamental, e como o Akira mesmo fala, isso é porque ele gosta de todo mundo. Por isso que de vez em quando ele faz alguém sair chorando de emoção. Todo mundo aqui cuida bastante da saúde, que é uma coisa que não pode faltar. Não vai acreditar no que aconteceu, voltei a mijar sangue. Então no segundo ano de empresa, um cara saiu e deixou mais serviço ainda pro Akira. Mas pelo menos ele tem a paixão pela Saori, que mantém ele um pouco mais acordado, né? Só que essa mulher aí tem uns relacionamentos mais profundos com o CEO. E o cara ainda ficou ouvindo. É como dizem, né? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Ele ainda cogita em ir embora, mas ele fala que ainda tem empresas bem piores nesse ramo. Meu amigo, bora sair desse ramo aí, pô. Mexer massa, virar motoboy, tá compensando mais. Ele tem que lidar com seu Madruga chato pra refazer o roteiro. Vocês podem reescrever o roteiro para incluir uma criança. Então a gente chega lá no começo, quando o cara já tá parecendo um defunto. O mundo fica em preto e branco, o coitado tá chorando sem querer ir trabalhar. E aí ele vai saindo e vê que esqueceu de pagar o estacionamento da bicicleta. Quando ele vai falar com o síndico, ele se depara com uma pessoa sendo jantada por um zumbi. E aqui uma coisa interessante é que o ketchup fica colorido. E ele fica pensando que vai se atrasar pro trabalho, mas é aí que dá um estalinho na cabeça dele. Já que tá tendo um apocalipse zumbi, ele não precisa mais ir trabalhar. Ou seja, o cara finalmente tá livre. E ele comemora em uma cena épica, enquanto o mundo em volta fica colorido de novo. Ele com certeza é o cara mais feliz que eu já vi em um apocalipse zumbi. Ele fica pensando em um monte de coisa que pode fazer agora que ele tem tempo, e ele acaba lembrando da Saori. E aí ele decide ver como ela tá, já que ele gostava dela mesmo ela tendo aquele rolo com o CEO. Então ele vai até a casa dela e encontra o cara só de cuequinha virado zumbi, e que cena horrorosa. Mas o Akira aproveita para desabafar sobre a escravidão que ele tava vivendo e se demite pra um zumbi. E ele joga o cara do prédio, e ele fala para ela que sempre foi apaixonado desde o primeiro dia de trabalho, e depois ele mete o pé. No outro dia ele ainda tá sonhando com o cara dando bronca nele. Pois é, o trauma foi grande. Mas logo ele lembra que não precisa ir trabalhar e decide fazer uma faxina no chiqueiro que ele tava vivendo. E aí ele toma uma pinga e o moleque tá tão feliz que nem parece a mesma pessoa. Mas por outro lado, o mundo tá uma bagunça, cheio de destruição e morto-vivo. Só que o Akira é praticante daquilo, né? Isso é um problema, mas com certeza não é problema meu. Então ele decide só ficar de boa, tomar um e descansar dos últimos 3 anos. Mas pro azar dele a pinga acabou e ele percebe que vai ter que fazer o terror de todo o ataque ao gamer, que é sair de casa. E aí corta pra um casal que tá desesperado porque tá tudo um caos e não tem ninguém pra ajudar. E quando o cara olha pro lado, tá o Akira. Meu amigo, que diabo é que tu tá fazendo aí? Opa, e aí, Severino? É porque a escada do prédio tá cheia de zumbi, macho. Eu tô descendo por aqui. Ah, então entra aí, meu filho. Pode ficar com nós aqui. Não tem comida, mas nós te oferecemos um prato de fome. Já bem isso, tu é o pai da Carmen, é oferecendo fome pra visita. Mas tá de boa, pô. Tô indo ali comprar um pitu, sabor limão e meia banda de frango. Valeu! Mas o Akira é gente boa e ele ainda perguntou se eles iam querer alguma coisa do mercado. E aí ele pega a bike e mete o pé em direção à rua, porque pra ele é melhor virar ração de zumbi do que ficar sem a pinga dele. E quando ele chega no mercado, ele dá de cara com uma mina. Ele fica todo bobo tentando conversar com ela. E até o zap ele pede. Mas ela já lança uma lição de moral, falando que não se vê trabalhando com alguém que se arrisca pra pegar coisa que não é essencial. E que ela prefere manter as chances de sobreviver altas. O Akira se assustou e eu pensei que fosse por causa dos zumbis entrando, mas provavelmente foi porque ela falou de trabalhar. Então ela salva ele de ser esmagado por um caminhão e de quebra ainda me fez mais uma vez despertar sentimentos por uma personagem que não existe. Muito obrigado. E ela ainda acaba levando a bike do Akira.
E ele fica lá brisando, pensando se vai ver ela de novo. Mas aí ele acorda pra realidade, porque qualquer coisinha ali ele morre. Então ele acaba pegando uma moto e lembra que tudo tá abandonado. E aí ele decide pegar uma motoca ainda melhor e depois ele vai refletindo sobre o dia. Até ele chegar na casa dos vizinhos e ver que tá tudo destruído. Provavelmente foram de Vasco. E por causa disso ele fica meio pensativo sobre tudo, porque eles podem morrer a qualquer momento sem ter feito o que queriam. E aí ele pega um caderno e começa a fazer umas anotações. Ele decidiu tirar 3 anos pra se divertir o máximo possível. Depois disso a gente vai pra aquela mina acordando e se exercitando enquanto ela ouve as notícias. Ela tenta contato com a central em Los Angeles, mas não tem respostas. E depois vai fazer umas anotações, como conseguir comida e água, uma fonte de energia, manter a sanidade mental, treinar e etc. E ela começa a analisar os zumbis que nem nos filmes, vendo aqueles que só andam e os que correm, que são mais perigosos. Então ela procura uma área com menos risco para ir atrás de suprimentos e acaba chegando naquele mercado. E aí que ela vê o Akira nas câmeras e dá de cara com ele, e ela nota que ele acabou atraindo zumbis. E ela ainda aproveita para chamar o Akira de alguém clichê que não pensa no futuro e nem sabe como ele ainda tá vivo. Mas aí ela vê o caminhão chegando e fazendo os cálculos ela só tem que esperar o momento certo. E é quando o cara entra na frente dela e ela acaba salvando ele de virar purê. E vai embora pra casa. E vendo os dados dos zumbis, ela se pergunta como é que o Akira tá tão feliz em uma situação dessas. Mas quem mantém a sanidade na CLT consegue aguentar uma situaçãozinha dessa daí fácil. E a coitada se arrepende de não ter pegado um docinho no mercado. Então a gente vai pra uma menina que tá chorando pelos pais e de repente aparece o Mike de Tokyo Revenge pra tentar acalmar ela. Mas aí aparece um cara e eles vão ter que sair pra resolver um assunto. E vem todo mundo ali pegando armas, já dá pra saber o que é. Eles estão lutando com os zumbis pra proteger o lugar, mas enquanto isso a Akira passa no drip com a motoca dele. Voltando umas horas atrás, ele tava tentando deixar uma barba que combinasse com ele, mas não fica legal e ele decide tirar ela e risca um item da lista. Então depois ele lembra de um amigo, um tal de Kencho, e tenta ligar pra ele. E aí a gente vai pro cara que tá escondido em um lugar que pelos itens e os zumbis você já deve imaginar onde é que ele tá, né? E quando o cara já tava aceitando a morte, ele se lembra do Akira, que era amigão dele, e ele acaba recebendo uma ligação bem nessa hora. Ele também estranha o Akira tá tão feliz com essa situação e fala que não dá pra chegar até ali por causa dos zumbis. Mas o Akira pede pro cara mandar a localização pra encontrar ele, e ele parte com sua motinha. Eles eram bem próximos na faculdade, depois o cara virou um corretor importante, e graças à lábia que ele tinha, ele acabou se dando muito bem nisso. Ele fala sobre o trabalho e mostra uma guria que ele tá pegando, mas o Akira não tá com muito ânimo pra ouvir historinha feliz enquanto ele tava se ferrando no trabalho não. Mas pelo menos o cara incentiva o Akira a largar aquele trampo sem futuro. E voltando pra aquele loiro, a situação tá feia, ele tá acabado e parece que os caras que estavam com ele foram tudo de ralo. Mas quando ele já tava aceitando a morte, começa a tocar uma buzina muito alto, que começa a atrair os zumbis. E a gente vê que foi o Akira que fez isso pra chamar a atenção deles. E agora assim, os zumbis, o Kencho sai do quarto e acaba dando de cara com Akira. E a primeira coisa que ele faz quando encontra o cara é chorar dizendo que ele tinha razão e devia ter saído daquela empresa. Ele tinha inveja da vida do cara e pede desculpa por ter descontado a raiva nele. Só que aí os zumbis acabam voltando e eles metem o pé pro terraço. E depois de bloquear a porta, o cara fica surtando porque ela não vai aguentar muito tempo e não tem pra onde eles correr. Mas calma, pai, o Akira já pensou em tudo. E a ideia dele é pular pro prédio da frente que não tá tão longe. Aqui é papo, né, de estampa de camisa. E como o Akira é doido, ele corre e realmente pula. E por sorte ele consegue. Agora só falta o cara, só que ele fala que não vai conseguir. E ele conta pro Akira que o trabalho dele também era uma porcaria. Ele mentia e enganava as pessoas pra fazerem contratos ruins e nada daquilo tudo que ele viveu com as namoradas e os lugares caros deixava ele de fato feliz. E ele só tava se exibindo pro Akira, ele só fingia que se divertia enquanto era uma pessoa ruim e se gabava disso. E ele pede desculpas pro Akira e fala que ele queria um emprego onde pudesse deixar as pessoas felizes. Ou seja, ele queria ser um comediante. Então o Akira manda ele se demitir também e ser um comediante agora. De fato, nesse tipo de situação é realmente necessário. E graças à motivação do Akira, ele cria coragem pra pular enquanto tem um monte de zumbi chegando. E por algum motivo ele tira a roupa e fica peladão no meio do ar. Isso não faz nem sentido, mas ok. Enquanto a cena dá um close desnecessário em lugares que não precisam, ele acaba pendurado e quase cai de lá de cima, mas o Akira salva ele. E depois eles vão tomar uma cerveja completamente pelado por razões desconhecidas pelo homem. E eles ficam lá se zoando, mas o cara fala que talvez o Akira possa ser o cara que vai salvar eles dessa infecção zumbi um dia. Mas eles só continuam zoando e dormem ali mesmo. Pelados. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve para receber mais vídeos como esse e até a próxima.